Atenção Brasil, uma nova bomba acaba de explodir no cenário político e dessa vez é dentro do próprio governo do Lula. A traição corre solta no PT e o governo, ou desgoverno, vem só desmoronando diante dos nossos olhos. Esse desgoverno do Lula tá tão desequilibrado, gente, que ele não consegue manter a parceria nem mesmo dentro da sua própria ala. Pessoal, a situação é séria e a gente vê aí o Lula completamente fora de controle. Traições, mudanças de discurso, alianças desfeitas, tudo isso só mostra o quanto esse desgoverno está em colapso. Hoje eu vou te contar aqui como que a esquerda está arruinada e como Lula está sendo humilhado mais uma vez. E a gente não sabe até quando ele vai resistir a isso. Antes, só não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe ao máximo esse vídeo para que todos vejam que a mídia não te mostra. Aqui você encontra sempre notícias quentinhas e com análises aprofundadas e sem interferência da mídia. Então, vamos lá, olha só o que a gente vai ver aqui dentro desse boletim político. Olha que absurdo, o próprio Boulos, aquele que foi tratado como futuro da esquerda, está mudando o seu discurso numa tentativa desesperada de salvar sua própria pele nessa campanha eleitoral de São Paulo. Adivinha só, ele chamou o regime da Venezuela de ditadura, em alto e bom som, gente. Isso mesmo que você ouviu. O Boulos, que sempre foi alinhado ao MST e ao Maduro, está traindo a sua própria base. Mas peraí, se a esquerda diz que Marçal ou Nunes não tem chance para o Boulos e que eles vêm caindo na pesquisa e Boulos subindo, qual é o medo? Será que Boulos e a turma do PT não confiam mais nem nas suas próprias pesquisas? O clima está tenso na política. Isso só confirma o que todos nós já desconfiávamos, e suspeitávamos, que é sobre uma possível manipulação aí real dentro das pesquisas. A própria base esquerdista está perdida e não confiam na sua própria pesquisa. E não para por aí não, pessoal. Em plena reta final de campanha, o Lula também abandonou Boulos, Ele correu para o México ao invés de apoiar o seu aliado nesse final de semana, o que deixou a ala da esquerda surtando dentro do Congresso. E todo esse desequilíbrio interno estão destruindo o que restava talvez da união desse grupo. Parcerias estão desmoronando, até vereador da esquerda saiu da esquerda, abandonou o partido agora em reta final de eleição e pulou para o lado da direita. É isso mesmo, gente. A situação é tão surreal que a própria base de Lula está desmoronando, o governo está em ruínas e essas informações só expõem as derrotas desse desgoverno. E para piorar a situação, Lula foi humilhado novamente. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou te mostrar aqui agora como o Lula está cada vez mais encurralado e sem saída. Então, gente, vamos lá para você ver aqui as informações. Começa aqui com o Boulos, saiu aqui em todos os jornais, em toda a mídia, só mostrando aqui para vocês, olha só. Boulos chama governo de Maduro da Venezuela de ditadura. Essa é uma mudança de posição de Guilherme Boulos em comparação a 2018, quando ele era candidato à presidência. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, chamou o governo de Nicolás Maduro de ditadura. A declaração foi feita nessa quinta-feira durante entrevista à Globo e foi a primeira vez que Boulos usou o termo para definir o regime do país vizinho. Após a eleição desse ano, na Venezuela, ele já havia criticado o processo de votação, destacando as denúncias de fraude. Mais recentemente, chegou a dizer que a vitória de Maduro não era legítima. Mas essa é a primeira vez que o candidato do PSOL afirma que de fato não há democracia na nação. Abre aspas, olha o que ele disse, acompanha aqui junto comigo para você ver. Olha só a fala dele. Um regime que persegue o opositor, um regime que faz eleição sem transparência, para mim não é democrático e ponto. É lógico, é um regime ditatorial. Agora seria importante que os meus adversários, a mesma preocupação que eles têm em relação à democracia na Venezuela, tivessem tido no Brasil quando Bolsonaro ficou ameaçando a urna eletrônica, tentou dar golpe no dia 8 de janeiro e o Ricardo Nunes disse que foi só uma manifestaçãozinha, que não foi golpe, fecha aspas, respondeu o candidato. Olha o jogo sujo que a gente percebe aqui da esquerda, gente, porque essa é uma mudança de posição do Boulos e ele fez isso para atacar o adversário, para atacar a direita, querendo forçar o Nunes a dizer que o que ocorreu no dia 8 de janeiro foi parecido com a Venezuela. Ele quer pressionar, ele quer associar aqui,
O próprio Nunes também é uma imagem extremista. Então, gente, logo após o pleito do país vizinho, o Boulos ainda evita repudiar de forma enfática o governo Maduro. No começo de agosto, ele falou que a Venezuela não era modelo de democracia dele. O candidato defendia o posicionamento do governo federal de Lula, cobrando por transparência, mas agora ele mudou totalmente e eu quero saber quem é que vai cair nesse jogo sujo. E por que eu falo que isso daqui é um jogo sujo, gente? Porque o governo acabou de fechar uma parceria do MST com o ditador venezuelano na fronteira do Brasil. E isso daqui não sou eu que estou inventando, não. Isso aqui saiu no jornal. Tá aqui, ó. Nicolás Maduro convidou, inclusive, Sem Terras brasileiros para desenvolver um projeto na divisa com Roraima. Então, se essa parceria está crescendo, concorda comigo que esse discurso, essa narrativa da esquerda não cola? Não faz sentido? O próprio Lula, que apoia Boulos e são ali tudo da mesma ala, disse que não pretende se afastar desses países. E olha os países que ele vem se apoiando e querendo se estruturar, porque se identifica com o regime, se identifica com o que está acontecendo. Então não faz sentido dar agora, em último momento, o Boulos vir com esse discurso vazio e o pior, ainda questionar a respeito, quer saber agora o que o Nunes acha, então, já que ele chama a Venezuela de ditadura e o Boulos diz que concorda agora, né, depois de tanto discordar, querendo que fale dos manifestantes do dia 8 de janeiro, querendo comparar um absurdo, e ele está comparando o povo, né? Pois o que acontece nesse processo aí de ditadura vem da parte do governo. As ações que tem o poder ali de mudar as regras, digitar, como que é o que a gente vê acontecendo. Poder judiciário, governo, não, vem acusar o povo, um grupo de manifestantes, de idosos, de pessoas doentes, de mulheres com criança. A comparação é tão absurda que eu não tenho nem palavras para poder resumir para vocês o que eu sinto em relação a isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí para mim. Enquanto isso, então a gente viu aí a parceria do MST com a Venezuela, né? A divisa com a Venezuela é a região por onde entra milhares aí de venezuelanos que fogem da ditadura de Nicolás Maduro. É também por onde as tropas venezuelanas teriam que passar caso decidissem invadir a Guiana, e uma ameaça recorrente do ditador que reivindica a posse de uma parte do território guianense. E recentemente Maduro decidiu acionar mais um ingrediente a esse clima já conturbado à fronteira. O presidente convidou 1.000 militantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, para implantar um modelo de produção socialista no estado de Bolívar, no sul do país, próximo a Roraima. A região é quase deshabitada e a cidade mais próxima do Brasil é Santa Helena do Uairém, que fica a 15 quilômetros de Pacaraima. Então a gente vê aí, gente, que assim, ele vem fortalecendo, tá aqui no jornal, mostrando a parceria do governo, então não rola. Eu quero saber a sua opinião. E a gente vê a esquerda desesperada, porque olha só uma outra matéria também que saiu. O candidato trocou o PT de Lula pelo PL de Bolsonaro para tentar ser prefeito em Maracaju. Tá na notícia aqui, ó, tá no jornal. O vereador Luciano Fernandes França, ele foi filiado ao PT por 11 anos, trabalhou para eleger Lula e Dilma à presidência e agora ele mudou de lado, assim, de uma forma extremamente radical, né? Ou seja, ele colocou aí que na política vale tudo. Então, gente, mesmo filiado ao PT, que é aí do Luiz Inácio Lula da Silva, ele decidiu virar a casaca e filiar-se ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora ele ainda mudou a ideologia política, passou a adotar o principal slogan da direita, que é Deus, Pátria e Família. Então ele gostou tanto da frase que é assim que ele se apresenta nas redes sociais. Então a gente vê vereadores aliados do governo mudando de lado de forma radical. Mas o mais interessante que eu achei que eu queria compartilhar aqui com vocês agora é que tudo isso está ocorrendo, mostra claramente a esquerda se desmoronando, só não vê quem não quer. Mas eu vi aqui o Estadão trouxe aqui uma matéria muito importante falando do umbigo de Lula. Eu vou trazer só resumindo para vocês, mas tá aqui, ó, o umbigo de Lula. Eu achei interessantíssimo essa matéria porque ela trata o seguinte, ela fala que o Brasil poderia erguer pontes entre o Ocidente e o Oriente, entre ricos e pobres, mas essas possibilidades foram pulverizadas pelo narcisismo, cinismo e sectarismo de Lula. Ou seja, quando olha para seu umbigo, o presidente Lula da Silva imagina ver o mundo. A passagem do
do demiurgo pela Assembleia Geral da ONU foi um retrato penoso de sua decadência e da desmoralização para a qual ela está arrastando a política externa brasileira. No plano ideológico, tudo é reduzido a uma grande conspiração: ricos contra os pobres. No plano pragmático, tudo se passa como se os conflitos globais pudessem ser solucionados em formas de botequim. É preciso dizer que naquilo que tem de genuíno, o sonho de Lula, ainda que limitado por seu enquadramento progressista, seria pertinente e até em certa medida factível. Basicamente, é a ideia do Brasil protagonizando alguma liderança numa coalizão do chamado Sul Global para obter concessões dos países desenvolvidos. E de ponto de vista estrutural, o Brasil é uma potência pacífica na região latino-americana, um grande exportador de alimentos, guardião de minerais e biomas críticos e ainda conta com um quadro diplomático competente. Do ponto de vista conjuntural, Lula tem, ou ao menos teve, carisma, e a sua vitória sobre Jair Bolsonaro foi vista com bons olhos por algumas lideranças que se consideram democráticas, a começar pelo próprio americano Biden, dos Estados Unidos. Mas, para que isso funcionasse, o Lula precisaria combinar de maneira crível credenciais democráticas, capacidade de articulação, humildade, movida, porém, pela megalomania de Lula, inspirada pela ideologia perniciosa de Celso Amorim. A diplomacia presidencial se choca com a realidade da maneira mais grotesca e dos destroços de um sonho resta apenas uma massa de delírios. Então, gente, olha que interessante, né? Ele trouxe uma visão mostrando que é como se visse um espetáculo deprimente na liderança do Lula. O Lula trouxe uma narrativa que pode ter convencido muita gente, mas agora essa máscara dele vem caindo. Inclusive ele questionou aí, né, uma proposta de capitulação da Ucrânia, questionou o verdadeiro interesse do Brasil e insinuou que o de Lula é uma ambição narcisista de ser premiado como um Nobel da Paz. E em uma cúpula pela democracia e contra o extremismo promovida aí pelo Brasil, esvaziada e só com lideranças de esquerda, o chileno Gabriel também desmoralizou sem meias palavras a pusilanimidade de Lula em relação à Venezuela e outras ditaduras. As lideranças democráticas talvez até tenham visto com condescendência as platitudes de Lula sobre a reforma da ONU e suas promessas de liderá-la, mas se frustraram com sua evasão sobre as questões mais prementes na América Latina, o recrudescimento da ditadura de Maduro e com o vácuo de ofertas do Brasil em relação ao meio ambiente, que não literalmente apagar incêndios, e certamente estão desconfiadas de seu alinhamento com China e Rússia. Eis a dura verdade: para a China, Rússia, Irã e outras autocracias, Lula não passa de um idiota útil para o Ocidente. Ele é, na melhor das hipóteses, um fanfarrão inútil e, na pior, um ressentido cínico. Não há pontes firmes a construir nem negociações sérias a encampar com tão leviana e irrelevante figura. Talvez a mais enlouquente imagem do tour de Lula por Nova York tenha sido o momento em que a organização de uma cúpula, ironicamente chamada do futuro, se viu obrigada a cortar o seu microfone por estouro de tempo, e o envelhecido líder progressista foi deixado gesticulando aos quatro ventos, falando sozinho aos ouvidos de ninguém. Gente, assim, eu achei sensacional essa matéria do Estadão. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, né? O que vocês pensam em relação a isso? Conta aqui pra mim. Então a gente vê que o mundo acordou em relação ao Lula e ele não engana mais ninguém. Por isso que eu falo que a queda desse desgoverno vai ser grande. Porque não é só o Brasil que acordou, o mundo acordou e vê aí essas duas faces. Agora e você? O que você acha? Comenta aí pra mim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima.